A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite àqueles que estão assistindo, ouvindo este vídeo. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma mensagem, mas antes vamos orar ao Senhor e memorizar um verso. Uma das práticas que eu gosto muito é de aprender textos da Palavra de Deus. Eu quero que a igreja participe também desse momento. Então vamos orar com Deus. Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de meditar a Tua Palavra, de aprender cada dia mais, colocando as nossas vidas no Teu altar. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a compreender a cada momento esta Palavra, cada estudo que nós fazemos, e que aquele que estiver ouvindo também consiga assimilar e colocar em prática conforme diz a Tua Palavra. Então, nesse momento, eu quero te louvar e te agradecer, porque nós temos esta rica oportunidade de aprender mais sobre a Tua Palavra. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. E nós podemos dizer, Jesus Cristo é o Senhor, vinde e o adoremos. Em nome dele, clamamos. Amém. Lá em Marcos 16:15, nós encontramos uma ordem de Jesus, quando ele fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Marcos 16:15. Então memorize isso, fale comigo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Fale esse verso algumas vezes. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Lembrando que é muito importante saber o endereço, para quando eu te perguntar onde está escrito, lá em Marcos 16:15 está escrito: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então esse texto serve para nós embasarmos a nossa leitura dessa noite, que está aqui em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Quando Isaías é escolhido por Deus para ser um profeta dele. Então eu vou passar a ler aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fatos e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Eu paro por aqui para nós meditarmos nesse início da chamada de Isaías para esse ministério grandioso de profeta. O primeiro verso ele fala que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Esse verso nos faz meditar a respeito da morte do rei, quando Isaías é confrontado e ele percebe a sua condição. Então eu quero chamar a atenção daqueles que estão ouvindo que alguma coisa impede muitas vezes de nós termos um acesso direto a Deus. E eu chamo isso de o rei precisa morrer. Então quando o rei morre, nós temos um encontro pessoal com Deus. E isto, numa analogia, quer dizer alguma coisa que impede-nos de ver, ouvir e entender a palavra do Senhor. Então nós precisamos fazer uma autoanálise para saber o que é que precisa morrer. Qual é o desejo meu? Qual é a minha situação, muitas vezes, que impede
uma comunhão maior com Deus? Será o dia a dia, os afazeres? Seria algum impedimento legal? Seria alguma dúvida em relação à religião, em relação a qualquer coisa? Seria o carro? Seria o emprego? Nós temos que fazer uma autoanálise para ver o que é que precisa morrer para nós termos acesso a essa visão que Isaías teve. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E quando isto aconteceu, Isaías então viu a glória do Senhor ali, os seus serafins, os querubins voando sobre o Senhor, sobre aquele trono, e então ele olha para dentro de si, ele reconhece a sua dificuldade e ele exclama de uma forma que nos remete para os dias de hoje: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. O que quer dizer isso? Que ele reconheceu na verdade que ele era uma pessoa que não tinha as palavras certas, que as palavras eram impuras diante de Deus. Então nós vivemos hoje dias assim, em que palavrões são falados por homens, por mulheres, por jovens, por velhos, por adultos, depende da idade, todos estão voltados para um palavreado que não condiz com a dignidade, o caráter. Então a sociedade de uma maneira geral está impura. Aqueles que não conhecem a Deus estão cada vez mais mergulhando nesse abismo que é o mundo da carnalidade, da podridão. E ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, eu tenho os lábios impuros e habito no meio, ou seja, eu sou produto do meio, eu tenho vivido como as pessoas têm vivido. Só que nesse momento ele reconhece o seu pecado, a sua dificuldade, e para isso tem uma solução. Então hoje, se nós vivemos dias difíceis, vivemos dias em que nós convivemos com essa situação, né, de um linguajar que não agrada a Deus, né? A Bíblia diz que toda palavra seja boa para edificação. Lá no Salmos 19:14 diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti, ó Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmos 19:14, está aí o endereço para você procurar e meditar. Então, que as palavras da minha boca, não pode ser palavra qualquer, não pode ser palavrão, palavras de baixo calão, né, ou de maldição, né? Quantas vezes nós vemos pais amaldiçoando seus filhos, às vezes até inconscientemente, mas no mundo espiritual se produz um mundo terrível, né, uma situação terrível que depois vai se materializar no mundo físico. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama come do seu fruto. Ou seja, se você falar sobre morte, vai ter morte. Se você falar sobre vida, vai ter vida. A escolha é nossa, é sua, é minha. Nós temos que nos policiar para declarar só palavras boas, agradáveis, que sejam dignas de serem ouvidas pelas pessoas e que aqueles que estão diante de nós venham a ser beneficiados. Então, os pais que muitas vezes amaldiçoam seus filhos, ou falam mulher ou marido que chama também um ou outro por uma palavra dura, uma palavra que remete a uma situação dessa, está condenando a pessoa. Então é preciso entender esse lado espiritual. A palavra de Deus, ela é espiritual, não é letra simplesmente. Nós temos que adentrar a esse mundo espiritual, porque o mundo espiritual é como uma grande sementeira. O que você semeia, você colhe. Lá em Gálatas 6 está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também colherá. É muito importante a gente saber que o mundo está numa situação que muitos jovens, até cristãos, ou muitos cristãos, não vou só dizer jovens, têm também se mesclado com as coisas do mundo, né? E aí nós vemos então essa declaração de Isaías: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. De sorte que, se nós não atentarmos para isso, nós dificilmente vivemos a glória do Senhor. Mas, como eu disse, há uma solução
Para Isaías foi uma brasa do altar que saiu, tocou os seus lábios, né? Um dos serafins pegou uma tenaz, é um instrumento que usa-se para pegar brasas, para não se queimar, trouxe aquela brasa e passou sobre os lábios de Isaías, purificando a sua condição, a sua alma, né? Livrando ele daquele pecado, queimou o pecado. Então, para Isaías foi essa solução. Para nós, hoje, é o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado. Aí em 1 João 9 está escrito: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Então Isaías confessou que ele era um homem de lábios impuros, e nós confessando também que temos dificuldades e nós devemos dar nome ao pecado. Não adianta falar: Senhor, me livre de todos os pecados, da montão de pecados. Não, nós temos que dizer ao Senhor: é este pecado, é a mentira, é o palavrão, qualquer palavra que saia da sua boca que está impedindo você de ter uma comunhão maior com o Espírito Santo do Senhor. Então, Isaías fez isso, aí a solução veio através da brasa. Nós fazemos isso, a solução vem através da misericórdia de Deus, que através do sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz do Calvário, nos purifica de todo pecado. E depois desta situação em que Isaías é purificado, então vem uma pergunta que Deus faz: a quem enviarei? Ou seja, quem eu vou mandar para falar da minha palavra? É o que eu citei lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai. Deus precisa de pessoas que estejam prontas para ir, para pregar a sua palavra, para anunciar a palavra de salvação. Lá no Salmo 101:6 está escrito: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Então Deus procura pessoas que estejam com os lábios puros, que foram limpos e lavados no sangue do Senhor Jesus, para anunciar essa palavra de salvação, essa palavra que vai trazer alento num mundo tão conturbado e tão difícil como hoje. E aí Isaías então diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tomou uma posição diante de Deus, e diante de Deus ele foi enviado a falar à nação de Israel sobre o pecado, sobre o problema que aquela nação estava enfrentando. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, ver aquilo que está impedindo. Qual é o rei que precisa morrer? Qual é aquela situação que impede você de ver? É a novela, é o jogo de bola, o excesso de bebida, de fumo. Eu não sei qual é, cada um tem o seu problema, mas aquele que olhar para Deus e confessar, ele vai ver a glória do Senhor. O rei morre e ele vê a glória do Senhor, e ele é purificado através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então é muito importante nós atentarmos para essa palavra do Senhor que nos garante a vitória, né? Hoje eu vi um verso que foi publicado aqui em Romanos 8:18, que diz: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com o peso de glória que nos há de ser revelada. Então tudo começa quando nós deixamos o rei morrer, somos purificados, vamos anunciar a palavra de Deus, e aí vamos ver o peso de glória que está reservada para aquele que é fiel, para aquele que busca, para aquele que está a fim de ser um servo do Senhor, né, para anunciar a palavra de Deus. Lá em Romanos está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Então que esta palavra venha a entrar na tua mente, no teu coração, e venha produzir frutos, né? Frutos de arrependimento, frutos de bênção, frutos de vitória. Porque muitas vezes nós queremos a vitória de Deus, cantamos até muitos hinos sobre a vitória, quero de volta o que é meu, mas nós esquecemos de nos aplicar o nosso coração em servir ao Senhor, para que Ele também faça a parte dele, porque Deus é fiel. Então nós devemos lembrar, né, que a palavra de Deus ela é verdadeira. A incredulidade do homem não anula essa verdade. A palavra sempre vai ser verdadeira, ainda que os homens não creiam, né?
palavra do Senhor também diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Não é de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Ou quando eu precisar, Deus, vem aqui que eu estou com um problema, desce aí do trono e me resolve aqui, agora pode ficar aí. Não, nós temos que ser submissos ao Senhor todo o tempo, para que a glória dele seja manifesta em nossas vidas, na vida da nossa família, na sociedade em que vivemos, no nosso trabalho. Nós somos frutos do amor de Deus, que, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, basta crer no Senhor Jesus, deixar o Rei morrer, você vai ser purificado do pecado e com certeza Deus fará grandes coisas e você poderá anunciar a palavra de Deus. Para encerrar, eu ainda cito o Salmo 126, 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O 126, 6 diz: aquele que anda chorando e gemendo, levando a semente, com certeza voltará consigo trazendo os seus molhos. Ou seja, às vezes é penoso anunciar, mas com certeza a vitória virá. Então fique com essa palavra no teu coração, medite nos versos, memorize Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, para que você saia consciente amanhã, no seu dia a dia, quando voltar desse isolamento social, você continue anunciando. Se não voltar, anuncie pela internet, use os meios de comunicação que tem à sua disposição. Hoje nós temos que anunciar, a palavra do Senhor diz: anunciemos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Agora é fora de tempo, não podemos sair falando aí na rua, nas igrejas. Logo estarão abertas as igrejas, mas hoje é preciso anunciar através desse mecanismo, dessa ferramenta que é a internet. Então desejo a todos que que frutifiquem na palavra de Deus, memorizando, guardando e aplicando sobretudo, para que Ele use você como usou Isaías e quer nos usar. Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de meditar nesse texto de Isaías capítulo 6, quando ele é chamado para ser um profeta teu e anunciar a Israel as tuas coisas, a tua palavra. Então, meu Deus, por essa palavra eu quero abençoar o teu povo, aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão ouvir, de sorte que cada um seja atingido no seu íntimo, para que o Rei venha morrer e reconheçamos o nosso erro, o nosso pecado, e a partir desse momento nós vamos então poder anunciar a tua palavra. Por isso, meu Deus, mais uma vez eu quero repetir que Jesus Cristo é o Senhor, por isso nós devemos vir e adorá-lo. Bendito seja o teu nome, ó Pai, bendito seja o Espírito Santo de Deus que nos adverte, que nos aconselha, que nos admoesta, porque a palavra do Senhor diz que ele veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, que o nosso Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos abençoe, trazendo consolações e paz. Recebe a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração por mais esta meditação. Obrigado, Senhor. Obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.